Valendo. Boa tarde a todos. Aqui quem fala é o professor Herodes Cortiano, honrado com o convite para presidir essa mesa tão importante que abre em sentido formal esse encontro do Agendas. Como todos sabem, a rede de pesquisas Agendas, ela hoje é fundamental para as pesquisas no direito civil, principalmente porque ela torna coletiva a reflexão, torna coletiva a pesquisa. As agendas, elas desmistificam aquilo que Guimarães Rosa falou. Guimarães Rosa, há muito tempo, disse que a colheita é comum, mas o capinar é sozinho. E as agendas, capitaneadas pelo nosso querido professor Marcos Catalã, as agendas, elas tornam tanto o capinar é coletivo, como a colheita é coletiva. Abrindo, então, formalmente mais esse encontro do Agendas, agora em Ilhéus, recebidos pelo querido professor Laurício Pedrosa, nós teremos hoje a fala do professor Edivaldo Brito, baiano da CEPA, baiano da melhor CEPA. Vamos ouvi-lo falar sobre responsabilidade civil. Antes de eu apresentá-lo, entretanto, eu vou passar a palavra ao professor Laurício Pedrosa e, em seguida, ao reitor da UESC, que estará conosco aqui, que está conosco, é o professor Alessandro Fernandes de Santana. Professor Laurício, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos e todas. Gostaria de externar mais uma vez a minha satisfação por esse evento estar acontecendo aqui na Universidade Estadual de Santa Cruz. Infelizmente virtualmente, mas como disse ontem, isso não retirará com certeza o brilho do evento. E para abrilhantar ainda mais esse evento, teremos hoje a conferência magna do professor Edivaldo Brito, uma referência, um grande jurista, não só reconhecido na Bahia, como em todo o Brasil e no mundo. Teremos que falar apenas de uma pequena parte do currículo do professor Edivaldo Brito, porque senão tomaríamos aqui o tempo de toda a conferência. Então é uma honra para todos nós, né? Agradeço ao professor Edivaldo Brito por ter aceito esse convite. Eu não conseguiria imaginar outro nome para estar fazendo essa conferência magna de abertura. Então fiquei muito satisfeito por ele ter tido essa disponibilidade de estar aqui falando de outros dois grandes juristas baianos, Teixeira de Freitas e Orlando Gomes, grandes referências no nosso direito civil. Então é uma honra e uma satisfação muito grande e espero que todos com certeza teremos uma grande tarde aqui com essa conferência. Muito obrigado. Dando sequência ao nosso encontro e pedindo que o professor Edivaldo nos aguarde mais um pouco, eu tenho a honra de passar a palavra ao professor Alessandro Fernandes Santana, reitor da UESC, que, em nome dessa grande universidade, falará um pouco para todos os membros do Agendas, por esse meio virtual, mas todos cobertos de afeto. Professor Alessandro, uma honra estar aqui com o senhor, a palavra é sua. Muito boa tarde a todos e todas. Eu fico muito feliz em receber o convite para este evento e também virtualmente sediá-lo. E gostaria de cumprimentar aqui, em nome dos três presentes, eu cumprimento os demais, o professor Dr. Laurício Pedrosa, coordenador do colegiado do curso de Direito de nossa universidade, o professor Dr. Herodes Cortiano Júnior, da Universidade Federal do Paraná, e de uma maneira muito especial, eu quero aqui cumprimentar o professor Dr. Edivaldo Brito. Professor, eu sou de uma família do Recôncavo Baiano, de Muritiba, e eu cresci ouvindo falar muito do senhor, tanto no aspecto jurídico, no qual o senhor é uma referência para todo o Brasil, como também no aspecto político, no qual o senhor sempre foi uma reserva moral. Para nós é muito gratificante recebê-lo aqui, ainda que virtualmente, para fazer essa palestra de hoje.
Eu quero aproveitar o momento para dizer que o tema escolhido hoje, que é a responsabilidade civil no atual direito positivo brasileiro, ele nos oportuniza uma discussão bastante crítica sobre o direito civil, sobre o direito positivo civil. E tenho certeza que, em nome desses dois baianos que serão aqui citados, que é o Teixeira de Freitas e o Orlando Gomes, o professor Edivaldo Brito fará uma abordagem brilhante, em colocando, lógico, o seu posicionamento também pessoal, que eu acredito que ele poderá falar dos dois, mas de si também, como é uma referência nesse aspecto. É um momento difícil para todos nós, não apenas no Brasil, mas no planeta. A nossa universidade é uma jovem universidade que no próximo ano completará 30 anos de existência, mas que hoje está muito bem ranqueada, tanto nos rankings nacionais como internacionais, e que tem desempenhado um papel importante no curso de Direito, que recebeu recentemente 5 estrelas como selo de qualidade. Então, eu quero aqui deixar as boas-vindas a todos os presentes. Quero dizer que, num momento difícil como esse, são as universidades públicas, principalmente, que estão dando uma resposta à altura à sociedade brasileira e também à sociedade baiana. O Reutz começou aqui citando para mim aquele que é autor da maior obra de literatura brasileira, que ele cita aqui o mesmo autor que eu quero citar, eu te peço permissão a você, quando você fala do Guimarães Rosa. E, em termos do momento que estamos passando, eu diria que a vida é ingrata no macio de si, mas traz a esperança mesmo do meio do fel, do desespero, ao que este mundo está muito misturado. Com essas palavras também do grande Guimarães Rosa, eu desejo um evento extremamente profícuo a todos e convido-os para visitarem, assim que puderem, de maneira presencial, a Universidade Estadual de Santa Cruz. Essa casa é de vocês. Um abraço a todos. Obrigado, professor Alessandro. E também foi o Guimarães que disse que o que a vida quer da gente é coragem. Precisamos ter coragem para enfrentar esses dias terríveis em todos os sentidos. Obrigado pelas palavras, pela recepção. Se o senhor é de Muritiba, eu sou de Curitiba. Então, pelo menos, rimamos aí nas nossas localidades. E se o professor Edivaldo vai falar de Teixeira de Freitas, grande baiano, ele morou muito tempo aqui em Curitiba. Quer dizer, essas metáforas mostram como agendas acabam ligando todo o Brasil. Falar do professor Edivaldo é difícil. Como o professor Laurício bem colocou, o currículo dele é muito extenso. A vida dele é muito conhecida. Um homem de bem, um homem sério, um baiano da cepa. O professor Edivaldo é professor titular, doutoramento pela USP, professor titular da USP, livre docente da USP, professor na Federal da Bahia, professor na Mackenzie. Talvez a melhor forma de conceituar ou de qualificar o professor Edivaldo, além de dizer que ele é um grande homem, um grande baiano, é dizer que ele é uma unanimidade. Onde quer que ele passe, todos o reconhecem, todos conhecem seu trabalho em prol do direito. E ele é uma unanimidade emérita, porque onde quer que ele passe, ele é professor emérito, e assim ele é professor emérito na Federal da Bahia, é professor emérito na Mackenzie. E ele une dentro de si toda essa herança que nós temos dos bons juristas baianos, especificamente aqui o grande Teixeira de Freitas e o grande professor Orlando Gomes. Aliás, a obra do professor Orlando Gomes foi atualizada pelo professor Edivaldo. Como ele é importante, como ele é o mais importante hoje, eu vou passar a palavra desde já ao professor Edivaldo Brito, que nos falará sobre a responsabilidade civil no atual direito positivo brasileiro. Muito obrigado, professor Edivaldo. Realmente uma grande honra tê-lo aqui conosco. A palavra é sua. Lhe agradeço pela honra da presidência desse evento e lhe digo que também estimo muito Curitiba. Tenho estado lá pelas mãos dos meninos que criaram a Academia Brasileira de Direito Constitucional.
tive a honra de ser convidado para participar de uma banca de doutorado de uma orientanda do professor Edson Fachin, hoje ministro do nosso Supremo Tribunal Federal, e que aceitou ser um dos membros de atualização da obra de Orlando Gomes, exatamente Direitos Reais. De modo que minha ligação com o Paraná, para não citar outros eventos que o tempo não daria para tanto, é por esse caminho mais recente da nossa ABDConst, a Academia Brasileira de Direito Constitucional. E a nossa Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, que me deu abrigo para transmitir alguns pontos do conhecimento que Deus me permitiu armazenar, exatamente pela linha do pensamento do professor Orlando Gomes. De modo que lhe agradeço a honra dessa presidência, desse evento, e vejo que estou bem situado do ponto de vista afetivo, porque o magnífico reitor Alessandro Santana já tocou fundo lá nas nossas raízes de Muritiba, a cidade que serviu de berço para o abolicionista Castro Alves. Portanto, um conterrâneo que nos honra muito. Assim como fui estudante do ginásio da Cachoeira, cidade onde nasceu Teixeira de Freitas, e que é banhada pelo rio Paraguaçu, que hoje tem uma das suas fontes de energia no território da minha cidade de Muritiba. Veja que não é perda de tempo esses minutos que eu ocupei agora para dar vazão a esta forma emocional de agradecer. Me permito mais um minuto para lembrar que a Universidade Estadual de Santa Cruz, que estará, portanto, completando 30 anos, portanto, uma geração, me abriga também no coração. Há professores dessa universidade, como, por exemplo, Sônia Maron, e por todos eu homenageio Francolino Neto, que me deram muito espaço para estar no seu âmbito por muitas vezes, por muitas palestras, por muitas aulas. E daí saem meninos maravilhosos como Harrison, que hoje é meu sucessor no curso de graduação na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, por um concurso brilhante. Não é? O Manuel, que saiu hoje para o gabinete do ministro Lewandowski e que hoje pontifica como advogado em São Paulo. Portanto, professor Laurício Pedrosa, é muita honra poder passar esses minutos que se seguem falando de baianos, portanto, falando da inteligência baiana que vem em Orlando Gomes e Teixeira de Freitas. Eu lembro, ao começar este tema, que eu quero fixar que a responsabilidade civil no direito positivo brasileiro contemporâneo é uma novidade em relação ao regime jurídico que lhe foi atribuído. E eu lembro isto porque estou muito preocupado com o ranço que ainda buscamos exatamente no direito francês, por causa do artigo 1382, e é um ranço do qual deveremos nos desligar, embora fazendo todas as homenagens, como farei, aos autores franceses que nos inspiraram. Mas é bom lembrar que a professora Maria Helena Diniz, uma das grandes referências do nosso direito civil, uma amiga muito querida, me permitiu escrever na revista dos tribunais, a revista número 997, ano 107, novembro de 2018, ela fez, a professora Maria Helena Diniz, esta revista dedicada à responsabilidade civil.
E hoje a professora Reginalda Brito, da Universidade Católica do Salvador, que está regendo a disciplina Responsabilidade Civil, tem estudado esse texto de minha autoria, porque ele tenta mostrar que os brasileiros também fomos capazes de fazer um regime jurídico da responsabilidade civil próprio, a partir do texto de 2002 do Código Civil do nosso país. E aí o texto diz a responsabilidade civil no atual direito positivo brasileiro. E logo no primeiro item, coloco eu as transformações da responsabilidade civil no direito brasileiro. Pelo amor de Deus, vamos prestigiar o nosso texto. Vamos orientar os nossos tribunais, que continuam decidindo a partir do modelo doutrinário francês. Pelo amor de Deus, vamos prestigiar os franceses, sim, como, por exemplo, Saleh, como, por exemplo, Josserand, que se preocuparam desde o século XIX com as transformações que deveriam existir nos fundamentos da responsabilidade civil, para que não fiquemos apegados à culpa como fundamento, que só tem infernizado, portanto, a vítima que estava sempre esperançosa de que nós, com o novo texto do Código Civil brasileiro, respeitássemos a tentativa de alguns para afastar a probatio diabólica que, repito a expressão, inferniza as vítimas na busca incessante de uma reparação pelo dano que lhe é causado nessa nova fase da vida humana, que é a da sociedade de riscos, para usar a expressão de um livro que me é muito caro e que todos conhecem. Pois bem, o que é que nós queremos colocar com isto? É que, na realidade, nós tivemos, antes do Código Civil de 1916, a indenização por dano regrada pela legislação penal. Pela legislação penal. A lei de 16 de dezembro de 1830 tem o seguinte texto: manda executar o Código Criminal e, no seu artigo 21, diz que o delinquente satisfaria o dano. Veja que eu estou em âmbito penal. O delinquente satisfará o dano que causar com o delito, mas, se não tiver meios para isso, será condenado à prisão com trabalho pelo tempo necessário para ganhar a quantia da satisfação. Como a questão da responsabilidade civil tem agasalho no direito das obrigações, e como, desde a lei Petélia-Papira, que nós não temos mais a reparação de qualquer dano, de qualquer ilicitude pela linha do próprio corpo, então, nós não poderíamos manter essa disposição da lei de 1830. A matéria continuou a ser regrada pelo Código Penal na sua edição promulgada pelo decreto 847, eu estou insistindo promulgada, porque foi assim que chegou à luz esse texto, decreto 847, de 11 de outubro de 1890, portanto, 60 anos depois, cujo artigo 69 dispunha que a condenação produziria o efeito de fazer nascer a obrigação de indenizar. Portanto, a obrigação de indenizar tinha como fonte o Código Penal no Direito Positivo Brasileiro, decreto 847, de 11 de outubro de 1890, 30 anos depois daquela outra lei a que eu fiz referência.
A condenação produzia, portanto, o efeito de fazer nascer a obrigação de indenizar o dano já então regulado. Segundo o direito civil, dizia esse artigo do Código Penal, e havia então, para mim, uma lamentável confusão do ponto de vista penal e do ponto de vista civil. É por isso que eu quero mencionar esta situação, para que nós possamos ver que o artigo 935 do texto de 2002 tem pai e tem mãe. Tem pai e tem mãe. O conselheiro Ribas, que é um livro recomendável, seu livro sobre direito civil, que apareceu entre nós antes do texto de 1916, fazia uma classificação dos chamados fatos, ele chamava fatos, e dizia que a questão da culpa era importante para servir de fundamento do ato ilícito que geraria uma indenização. Falava de dolo, falava de culpa, e aí o conselheiro Ribas traz uma porção de colocações que eu estou a elas me referindo para chegar ao que desejamos, que é Teixeira de Freitas. Como todos sabemos, Teixeira de Freitas fez um anteprojeto de Código Civil que, se não foi aproveitado pelo governo brasileiro, foi pela Argentina. Era Cachoeira, à beira do Paraguaçu, falando para o mundo. E aí Teixeira de Freitas, e eu me lembro que uma vez, em 1992, conheci um professor de Direito Civil da Universidade de Roma. Nós participamos lá de 3 eventos, quando se estava buscando informações, auxílios para que pudessem criar todo um direito da Europa como um país só, que é uma retórica nossa, mas se queria que a Europa fosse um país só para enfrentar os perigosos Brasil, Índia, imagine. Mas era esse o discurso de 1992. E lá estive com a professora Reginalda Brito, participando de 3 eventos em 3 universidades, mas na Universidade de Roma eu conheci um cultor de Teixeira de Freitas, um professor que aqui no Brasil se ligava ao grande Moreira Alves, José Carlos Moreira Alves, e os dois faziam um evento em Roma, gente do céu, para homenagear um baiano ilustre, para homenagear Teixeira de Freitas. Acredito que esse evento continue, que era um evento anual. Pois bem, esse Teixeira de Freitas, que é autor desse projeto de Código Civil a que eu estou me referindo, que foi feito por encomenda do governo imperial e por ele apresentado em 23 de agosto de 1860, portanto, estou trazendo as datas 1830, 1890, de permeio 1860, ele cuida dos atos ilícitos, dizendo que para o projeto dele, os atos involuntários não produziam qualquer efeito civil. Se são objetivamente lícitos e não dão lugar à responsabilidade se são objetivamente ilícitos. Vejam bem o que pensava Teixeira de Freitas. E eu digo que essas palavras finalizam a sua interpretação do artigo 434 desse seu trabalho, desse seu projeto, que formula uma teoria dos fatos como um dos elementos dos direitos, como a sua causa criadora, e da seguinte ordem de fatos em geral. Ele falava de fatos voluntários, atos jurídicos e atos ilícitos. Vejam a classificação. E o artigo 444 desse seu trabalho
define, afinal, o que são esses atos ilícitos. Portanto, fatos voluntários, atos jurídicos, atos ilícitos. Olha que complicação. Se nós não imaginarmos assim, para olharmos o texto de 2002 com a pureza da classificação que lá está e que nós vamos chegar a ela, e aí já é outro baiano, outro ilustre civilista, que é Orlando Gomes, para dar sentido ao texto que nós vamos comentar de 2002, mas então, voltando ao nosso Teixeira de Freitas, o artigo 444 define, daquelas 3 qualidades de fatos, define os atos ilícitos como sendo as ações ou omissões voluntárias ou simultaneamente proibidas pelas leis do Código Civil, SIC, era assim que eles chamavam, e pelas do Código Penal, ou por outras leis penais do Império. Então, somente proibidas pelas leis do Código Civil, SIC. Eu coloquei tudo isso entre aspas. E ele adverte que a qualificação de fatos ou atos involuntários tem na linguagem usual, adotada por alguns códigos e criminalistas, um sentido essencialmente diverso daquele que se exprime no artigo 434 do seu trabalho. Como estamos falando para um evento de pesquisa e estamos gravando estas palavras, eu espero que elas sejam anotadas para ajudar a pesquisa que vai nos conduzir a, lá na frente, entendermos qual é a posição de Edivaldo Brito em relação à responsabilidade civil no país hoje, que está, portanto, contrária a esses copiadores de legislação e a esses copiadores de doutrina estrangeira, a esses copiadores a que eu estou verberando e que são incapazes de fazer redução sociológica. Talvez esses copiadores assim procedam porque eles não têm a altivez da espinha dorsal que tem o brasileiro, que entende, sem ufanismo, que o brasileiro é também capaz, com a sua inteligência, de produzir considerações muito reais sobre os fatos do seu país e, portanto, capazes, como um Orlando Gomes e como um Teixeira de Freitas, de transformarem essas observações auridas nas pesquisas como algo que pode ser, portanto, considerado como a teoria brasileira da responsabilidade civil, como esses copiadores de René Sabatier, ou de Josserand, ou de Saleh, procuram imprimir sem respeito à produção intelectual do brasileiro. Desculpem o desabafo. Assim, há de se entender esse artigo 434 de Teixeira de Freitas. Por isso, neste ponto, deve-se estar em tudo o que pertence à delicada matéria dos fatos humanos, muito de prevenção com o arbítrio do emprego de vocábulos, deve cada um fazer sua análise própria, sem o que não conseguirá ter as noções exatas, mesmo que essas palavras eu colha do próprio Teixeira de Freitas. E vejam, os modos de existência dos fatos abrigam 3 categorias em Teixeira de Freitas, lembrando: fatos voluntários, atos jurídicos e atos ilícitos. Percebam agora a minha observação. É evidente que essa categorização de Teixeira de Freitas não estimula o entendimento de que, para ele, as 3 modalidades eram excludentes. Não.
Note-se, porém, que deve ter inspirado a ambiguidade que está no artigo 81 do texto de 1916, senhores pesquisadores. No texto de 1916, a ponto de induzir ao erro, afirmo eu, de que só se denominaria como ato jurídico o ato que fosse lícito, que tivesse por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos. O que importaria em extremar o ato ilícito, em separar o ato ilícito. Por isso que esse artigo 81, quando ele acaba de inaugurar essas questões sobre fatos jurídicos no texto de 1916, ele joga lá para o artigo 1500 e poucos o nascimento das obrigações decorrentes de atos ilícitos e leva o incauto a pensar que o ato ilícito não era ato jurídico. Acho que isso tudo está reparado no texto de 2002, na maestria dessa inteligência rara de Moreira Alves. Pois muito bem, melhor não terá sido também a redação do artigo 185 desse texto de 2002, ainda que com esses elogios para o nosso Moreira Alves. É que a redação ficou infeliz para que nós pudéssemos entender que os negócios jurídicos também são atos ilícitos, são atos lícitos. Os negócios jurídicos também são atos lícitos. A redação não ficou muito clara, fazendo com que o pesquisador venha ajudar a inteligência de Moreira Alves. Talvez ele tenha escrito para só aqueles que pudessem ser civilistas, mas não atendeu muito a Caio Mário da Silva Pereira, que quando fez o seu anteprojeto de direito das obrigações, ele disse que estava tentando uma redação que fosse perceptível pelo homem comum no sentido de que não o homem versado nessa técnica do direito civil. Mas, apesar de todo o exposto em relação a Teixeira de Freitas, ele, ao regrar o ato ilícito, tem uma definição no artigo 822 do seu anteprojeto. E aí essa definição é de um fato que a lei proíbe expressamente e depende da natureza da matéria objeto da respectiva lei. E por isso ele podia dizer que esses atos seriam classificados em crimes ou delitos, primeira categoria, crimes ou delitos, segunda categoria, ofensas, e terceira categoria, faltas. Como isso é importante, no pensamento dele, vamos repetir. Nós teríamos, então, os atos dessa natureza, ofensivos das leis, em razão dessas leis. E aí, essa classificação seria crimes ou delitos, primeira categoria, segunda categoria, ofensas, e terceira categoria, faltas. Ora, o dano, portanto, aí era elemento essencial para que se configurasse qualquer desses ilícitos. Vejam só. A cujo agente se pudesse imputar culpa. Gente do céu, nós estamos num tempo que todo mundo pensava em culpa para poder definir o dano que fosse reparável. Vamos precisar insistir nisso, porque eu ainda estou no século XIX. No século XIX para o Brasil, no século XIX
para os grandes iluminares, nomes de Josserand e de Salehi. Portanto, Teixeira de Freitas não podia estar em outro mundo senão esse da culpa. Não é? E aí, tudo isso estava no seu projeto, nos artigos 3.624, não dá para ler, 3.635 e 3.697 senhores pesquisadores que participam deste evento. Chegamos ao século XX. Chegamos ao Código de Bevilacqua, aquele código que eu estou considerando o artigo 81 completamente desprovido de qualquer técnica dessas que nós apreciamos hoje. Chegamos ao Código de Bevilacqua com o único fundamento que era a culpa. Talvez ainda inspirado na Lex Aquila, talvez inspirado ainda nesses trabalhos como o de Teixeira de Freitas, talvez inspirado no trabalho do Código Napoleão, naquele artigo 1382 a que eu já fiz referência. Pois bem, talvez esquecendo ou não conhecendo a obra de Josserand, a obra de Salehi, as duas bem aqui na minha frente, para fazer menção daqui a pouco. Chega-se, portanto, ao Código no texto de 1916 e anotem artigos 159 e 160, inseridos na parte geral pela Comissão Revisora do Trabalho de Bevilacqua, dado que o projeto dele não tratava de atos ilícitos. E porque não tratava, ficou sem tratar e foi deslocado lá para frente, para o artigo 1500 e poucos, a questão das obrigações nascidas de atos ilícitos, como se fosse ato ilícito uma coisa que tivesse caído da cabeça de Minerva, a deusa da sabedoria, dentro do texto de 1916. Artigos que consagram a teoria clássica da culpa, 159 e 160, como essencial para a caracterização da responsabilidade civil. Portanto, não esqueçam todos os pesquisadores que estão, que nós, até o texto de 1916, só pensávamos na culpa, inspirados pelo Código, portanto, Napoleão. Ora, aí nós temos que a ocorrência da responsabilidade civil necessitava, então, da reunião. Vamos lá? Primeiro, lesão a um direito, que era a ofensa de poderes ou interesses garantidos por lei. Segundo, um dano. Até aí tudo bem, nós vamos encontrar mais ou menos isso no texto de 2002. Terceiro, presta atenção, você que é pesquisador, a culpa que era responsável pela probatio diabólica. A vítima, coitada, não podia, portanto, cobrar do autor do dano se ela própria não viesse com a culpa como prova de sua pretensão. Foi assim que há poucos dias, meu caro presidente desta sessão, 10 anos passados, eu estava em Curitiba, fazendo uma palestra para a BDConst, quando caiu aquele avião em Congonhas da empresa TAM. E nós interrompemos a aula, horrorizados, com a televisão mostrando aquele inferno astral.
E eu temeroso, porque no dia seguinte pegaria um voo, exatamente aquele número, para descer em Congonhas. E vejam que a empresa quis sair da sua responsabilidade civil, sob a alegação de que ela não era responsável, porque não tinha culpa daquele evento. Deus louvado se fôssemos procurar a culpa do piloto, a culpa da manutenção dos que deveriam ter feito, a culpa dos proprietários da TAM, não chegaríamos a lugar nenhum. E no século XXI, depois que isso foi banido, foi pensado por homens da inteligência de Josserand e de Saleh, no século XIX, 2 séculos depois, ainda se queria buscar a culpa como fundamento da responsabilidade civil. Nós estamos em outro mundo, o mundo da sociedade de risco. Pois bem, nós, neste momento, chegamos a Orlando Gomes, um homem que veio pensando que isso tudo não tinha cabimento, um homem que veio pensando na unidade de responsabilidade, um homem que jogou na lata do lixo a inexistente classificação entre responsabilidade civil e contratual e responsabilidade civil extracontratual. Faz essa distinção, meus caros pesquisadores, quem está atrasado no tempo, quem não leu o texto de 2002 do Código Civil, para admitir somente que a responsabilidade civil extracontratual, que seria a própria, estaria com base, com fundamento na Lex Aquila. E pensar que a responsabilidade civil contratual é um dano causado, nem sei como explicar isso, por um contrato. Eu sou, como disse meu queridíssimo presidente deste evento, eu sou o atualizador da obra de Orlando Gomes. Recomendo a todos que leiam Responsabilidade Civil de Orlando Gomes, da editora Forense, no qual resgatamos toda a história de Orlando Gomes em relação à responsabilidade civil. Toda a história em que ele diz que é inaceitável falar de responsabilidade civil contratual e extracontratual. E lá nós transcrevemos com a tradução livre feita por nós o texto de Josserand. É porque nós não queríamos buscar um tradutor que é tradutor traidor. Espero até que eu tenha sido também um traidor de Josserand, mas tentei ser, portanto, fiel ao seu pensamento. Portanto, nós insistimos que não existe responsabilidade contratual em confronto com responsabilidade extracontratual. No sistema regrado pelo texto de 2002 do Código Civil Brasileiro, porque este código perfilha a tese da unidade de responsabilidade. Meus mestres nisso, Josserand e Orlando Gomes. Esse sistema tem o descumprimento da prestação de uma obrigação cuja fonte imediata é o contrato, obrigação contratual, regido pelas regras do inadimplemento. Vejam bem, abram o Código Civil e vão ver que agora tem uma parte destinada exatamente a descumprimento da prestação de uma obrigação e tem as regras para isso, para esse inadimplemento, tá? Textual no Código Civil. Não confundam essa história. O inadimplemento de uma prestação, de uma obrigação contratual, leva aos consectários que estão no próprio Código. Juros, correção monetária, multa e mais tudo que está ali nos consectários, que a nossa aula não é sobre esse assunto. E, digo eu, nesse livro que refiz as ideias de Orlando Gomes, reanimei as ideias de Orlando Gomes, que pode sim
o inadimplemento de uma prestação, de uma obrigação contratual, gerar também, escrevam também, além dos consectários, juros, isso e uma indenização por dano. Por que não? Pode restar disto uma ofensa tal que cause um dano moral. E eu sempre dou os exemplos que o tempo não dá para repeti-lo. E aí eu diria, não só os consectários pelo inadimplemento da prestação contratual, da obrigação contratual, mas também uma reparação por dano moral. Leia-se o livro que eu estou me referindo, de Orlando Gomes, qual seja Responsabilidade Civil, revisto e atualizado por nós, Edivaldo Brito, Rio de Janeiro, Forense, ano de 2011, eu estou na página 104. Pois bem, se é assim, nós podemos buscar, como eu disse, em Louis Josserand, Cours de droit civil positif française, 10e edition, que eu trabalhei, a segunda, Paris, Livraria Cirey, 1933, volume 2, página 256, fica registrado para a busca pelos nossos pesquisadores que acompanham este evento. Josserand, digo eu, é elucidativo ao expor sobre essa dicotomia inexistente de responsabilidade delitual e responsabilidade contratual. Leia-se, responsabilidade extracontratual e responsabilidade contratual. E ao explicar muito bem a teoria da unidade de responsabilidade, adotada pelo texto de 2002 do Código Civil nosso, que absorveu esta questão, repitamos, ao denominar de inadimplemento das obrigações, no passado, artigos 389 e 420, no passado, consequências da inexecução das obrigações, que era 1056 a 1058, por essa, repito, inadimplemento das obrigações, artigos 389 a 420. Que aí só se refere, portanto, ao caso fortuito e à força maior. Dadas essas explicações, no tempo que ainda nos resta, queremos agora ingressar nesse texto de 2002, portanto, baseado nesses pais da nossa exposição. Digamos, o próprio René Sabatier, por que não? Mas, digamos, Josserand, Saley e Orlando Gomes. Nós não queremos esquecer José de Aguiar Dias, não queremos esquecer Alvino Lima, não queremos esquecer Agostinho Alvim, para citar os 4 nomes mais destacados dessa área do direito civil no Brasil. Podíamos citar também Santiago Dantas, mas não foi criativo como esses 4 a que eu fiz menção. Para encerrar, então, o que nós colocamos como a evolução da responsabilidade civil entre nós? Primeiro, saímos de culpa e risco como fundamentos, conforme diremos aqui, para atingirmos a proteção da vítima. Segundo, o ônus da prova para a proteção da vítima acabou a probatio diabólica. A vítima não precisa virar da sala para a cozinha, pedir misericórdia a Jesus, a Deus, contra Satanás. Prova diabólica, bem próprio do livro de Jó, porque precisaríamos estar submetidos à prova do Senhor, como está no livro de Jó, para cada vez acreditar, vítima
que um dia seria reparada. Acho que isso já não tem mais cabimento, porque as fontes das obrigações, como nós sabemos, são hoje, no direito brasileiro, duas. A fonte imediata, que é a lei, porque a Constituição do Brasil diz que todas as obrigações têm como fonte a lei. Acaba aquela bobagem, sobretudo dos tributaristas, como eu próprio dizia antes, que havia obrigação ex lege. Não, todas as obrigações são ex lege, porque no direito brasileiro atual, todas têm como fonte a lei, artigo 5º da Constituição. E a lei é quem descreve quais são as fontes mediatas. Ou seja, as fontes mediatas são os fatos jurídicos que estão descritos na lei. E esses fatos jurídicos são, segundo o texto de 2002, atos unilaterais, situações de senhorio, que são aqueles suportes de fato legalmente, portanto, adotados, regulados pelo Código Civil, em regra, como diz Larens, o grande Larens, em regra, são as nascidas da circunstância de eu ter o domínio da coisa. Portanto, elas estão, essas situações de senhorio, no mundo dos direitos reais. Portanto, repitamos, atos unilaterais, essas situações de senhorio, o contrato, que é talvez o maior fato jurídico gerador de obrigações, e, por fim, o ato ilícito. Está explícito no texto de 2002. Dito isso, já sabemos que as fontes da responsabilidade civil são essas obrigações nascidas de atos ilícitos. E essas obrigações são chamadas de obrigações de indenizar. Peguemos, então, o ato ilícito como fonte imediata da obrigação no direito brasileiro atual. Já falamos muito do texto de 1916. Vejamos o texto de 2002, o sistema de 2002. Aí nós temos, sim, um elemento subjetivo que é a culpa. Mas esse elemento subjetivo que é a culpa tem seu próprio ambiente. E temos o elemento objetivo, que é a violação de direito. Quem lê com cuidado, portanto, o artigo 186 do Código Civil, vai ver a que eu estou me referindo. Professor Laurício, eu estou controlando meu tempo e espero que o que nós combinamos esteja mantido, e eu estou sempre olhando o relógio para que eu não ultrapasse o tempo que tínhamos, porque tem depois um outro evento, mas eu não posso deixar de ser extremamente correspondente à expectativa que tinham de que iria falar mesmo de Teixeira de Freitas a Orlando Gomes. O artigo 186 diz assim: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, para que isso aconteça, é preciso que haja uma ação ou omissão voluntária. Leia-se dolo, que em direito civil não é a mesma coisa que no direito penal. Dolo. Ou então, por negligência ou imprudência, leia-se culpa stricto sensu. Mas não se pense que a imperícia está fora, porque por faz ou por nefas está lá no artigo 952 uma menção exatamente a este terceiro aspecto da culpa, quando aí se diz no 952, especificamente para um tipo de culpa, o seguinte, que
portanto, o disposto dos artigos, 951, o disposto dos artigos 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização de vida por aquele que, no exercício de atividade profissional, ouviram bem, por negligência, imprudência ou imperícia. Então, se acrescenta no 952 a palavra imperícia, mas especificamente para quem causar a morte do paciente. E só quem pode causar a morte do paciente. Para nós que somos cultores do método lógico-linguístico, é aquele que tem paciente. E quem tem paciente não é qualquer pessoa. O advogado, por exemplo, não seria culpado por imperícia. Voltemos ao 186, portanto, negligência ou imprudência. Pronto, agora bote sinal de mais, como se fosse o professor de matemática. Mas violação de direito, mais causar dano. Se não houver tudo isso, eu não tenho por que falar em responsabilidade civil. É necessário que eu viole direito, que essa violação cause dano. Ou seja, pode haver violação de direito que não causa dano e pode haver dano causado sem violação de direito. E aí, me explique, na teoria, portanto, da responsabilidade civil no direito positivo brasileiro, se eu posso estar copiando Sabatier ou o 1382 do Código Civil francês, ou isso ou aquilo. E, aliás, por causa disto, é bom lembrar que, mesmo assim, já em texto, em tempo dessa época, eu vou ler o Traité de la responsabilité civile en droit français, de Sabatier. É um droit français, por que não um droit brasileiro? Se Sabatier pode bater no peito e com esse livro desta grossura, estão vendo, dessa grossura, dizer isso, e eu vou fazer uma tradução, portanto, livre e rápida, se ele podia dizer isso e falar assim, definição de la responsabilité civile. A responsabilidade civil é uma obrigação que pode incumbir a uma pessoa de reparar o dano causado a outra por seu fato ou pelo fato de pessoas ou de coisas que dependam desse autor do dano. Se ele pode dizer isso nessa simplicidade, por que nós não podemos dizer, senhoras e senhores, batendo no peito como brasileiros, que nós temos, sim, uma teoria da responsabilidade civil no direito positivo brasileiro. É um brasileiro muritibano que foi tantas vezes falado aí, meu caro magnífico reitor, que pode dizer que não tem vergonha de ser, portanto, criticado por quantos entendam de modo diverso. Porque se não tivesse a sua condição de um homem com certa base, não toda, não seria chamado, meu caro magnífico reitor da grandiosa Universidade do Estado de Santa Cruz, de ter ido para a nossa alma mater, que é a Universidade de Bolonha, com o prazer de ter participado de banca de doutorado em Bolonha, na Itália. E o prazer de ter sido um conferencista convidado para eventos em Bolonha. Não tenho vergonha, portanto, de dizer o que estou falando. E alguém dizer, quem é ele para falar isso? Sou um brasileiro, sou um muritibano, sou um baiano. Não tenha vergonha. O Brasil tem uma teoria, sim, da responsabilidade civil. E para não estourar mais meu tempo, eu quero dizer que eu tenho, portanto, todos esses elementos, ou de responsabilidade civil não se trata. E é por isso que, em outros aspectos deste código, ele exigiu mais outros fundamentos. Além da responsabilidade civil, além da culpa, ele tem mais dois fundamentos, como eu disse. O risco, que eu não estou falando da teoria do risco, que a teoria do risco em direito civil, como sabem, significa quem é o responsável pelo
por suportar o perigo quando o descumprimento da prestação, o inadimplemento da prestação for por força de um fato necessário. Quem é que é responsável pela reparação, não do dano, que não é isso que eu estou falando, do prejuízo? É outra questão a teoria do risco. Aqui não se trata da teoria do risco, se trata de um fundamento que é o fundamento chamado risco. Onde está isso no texto do nosso código? Vejam, o código diz o seguinte: também comete ato ilícito o titular de um direito, artigo 187, que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. E, ao dizer assim, nós estamos diante do abuso de direito que o Brasil aqui admitiu e remete a todos nós, lá para frente, o Código, para o artigo 927, no qual nós encontramos a seguinte dicção. O artigo 927. Eu tenho que ler o código, sim, porque, como eu disse, eu não tenho vergonha do meu legislador, não tenho vergonha do meu código, só pego a doutrina estrangeira para poder ter arrimo e não para poder dizer que eles são melhores do que eu, brasileiro. E lá vai aqui o 927, ele diz assim no parágrafo único. Não, vamos repetir a cabeça do artigo, que ela é importante para confirmar aquela operação matemática que eu me referi, aquele que, por ato ilícito, portanto, por culpa, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. E diz: haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, brasileiros. Nos casos especificamente especificados em lei, e, portanto, eu estou aí, nesses casos especificados em lei, como o da proteção da vítima, até não pode deixar de assumir a responsabilidade de pagar, ou vai o terceiro, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco, sublinha essa palavra, risco para os direitos de outrem. Senhoras e senhores, o Brasil, portanto, não se compadece da probácio diabólica. No Brasil, de Orlando Gomes, festejando a ideia dele quando não quis, portanto, aquela dicotomia entre responsabilidade civil contratual e extracontratual. No Brasil de hoje, texto magnífico, portanto, de Moreira Alves, nome que eu pronuncio subjetivamente com o afeto de um grande amigo, mas objetivamente com a justiça que merecem as grandes cabeças do meu país, ministro José Carlos Moreira Alves, que pontificou no Supremo Tribunal Federal do meu país. Nós temos como fundamentos, portanto, da responsabilidade civil, numa evolução desta, saindo da culpa e do risco, homenagens, portanto, também a nosso Alvino Lima, nós temos 3 fundamentos. Nós podemos dizer que o ônus da prova, ele não mais se submete ao que nós chamamos aqui de probácio diabólica, que o fundamento da culpa determinava. E aí os 927 seguintes nos trazem várias regras sobre responsabilidade coletiva, sobre socialização do risco, sobre a inversão do ônus da prova. E isso tudo nos enche de satisfação em sabermos que até mesmo a indenização deixou de ficar atrás da cabeça do juiz
para receber, a partir de 944, regras que devem ser observadas pelo juiz. Ele não é mais livre, ele tem um parâmetro que, portanto, é um ponto de referência, que é a extensão do dano. Quanto maior for o dano, maior será a indenização. E acabou também aquela bobagem que se dizia que não tinha cabimento jurídico a reparação do dano moral, porque a moral não tinha dimensionamento. Não é isso que nós fazemos. No caso do dano moral, o que nós queremos é castigar o ofensor, é atingir-lhe, buscando um ponto onde ele seja mais sensível para aí calcular a indenização. Então, digo eu, nos trabalhos que tem escrito, quanto maior for o dano, maior será a indenização. E se for dano moral, quanto maior for aquele causador do dano, por exemplo, uma rede de comunicação, maior será, portanto, a reparação. Meus amigos pesquisadores, lhe dei alguns pontos para o trabalho que estão desempenhando, com meus aplausos ao professor Laurício, com meus aplausos à Universidade Estadual de Santa Cruz, também minha casa, com meus cumprimentos ao meu presidente desse evento, cuja terra, para mim, é uma das maravilhas do Brasil, Curitiba. Portanto, com essas palavras, cheio de gáudio por ser um estudioso e um pesquisador brasileiro, por não me envergonhar quando eu leio os trabalhos dos outros, porque eu sou também capaz de produzi-los. Eu, como qualquer brasileiro, sem exceção, eu estou agradecido por essa oportunidade de, se não transmitir nenhum conhecimento, transmitir o gáudio, o prazer, a vontade de mostrar que nós também somos doutrinadores e que, em vez de ficarmos somente citando A, B e C, citemos os pesquisadores da Universidade de Santa Cruz, da Universidade Federal da Bahia, da Universidade Federal do Paraná, ou da Universidade Mackenzie, que tanto eu amo, ou da USP, que me deu também régua e compasso, sem vergonha de coisa nenhuma. Por isso, me permita um segundo para dizer, toda vez que oriento tese de doutorado ou dissertação de mestrado, que não tem, portanto, referência da bibliografia nacional dos autores mais destacados, eu não concordo com o meu orientando. Deus seja louvado. Obrigado, professor, pela brilhante aula. O senhor uniu didática, conhecimento, refinamento. Essa é a grande aula que nós temos com o senhor. Nós temos que encerrar aqui porque está abrindo outra sala. Agradeço em nome dos organizadores e espero revê-lo o quanto antes. Muito obrigado pela aula, professor.